Salve, Xadrez, firmeza, física na prática. Eu com uma GoPro entrei no toboágua e fui explicando mais ou menos o que acontecia lá dentro em relação à física. Vamos lá, deu verde. Agora vai o meu peso fazendo o papel de tangencial, aumentando a velocidade. Aí agora quando eu giro aqui, ó, desprezo o atrito, a força normal. No lateral, fazer o papel de força centrípeta, só tô girando e vai. Olha, galerinha, fisiquinha do toboágua. Massa demais! Agora vamos ver algumas coisas que podem cair no vestibular, que na verdade já caíram, que envolvem a física ali dentro do toboágua. Primeiro, você ouviu lá no vídeo que eu falei o meu peso fazendo o papel de tangencial. A gente sabe que existe dois tipos de força, a tangencial e a radial. A força tangencial, ela aumenta a velocidade ou diminui a velocidade do corpo. A força radial, ela mantém o corpo na curva. Em termos práticos, a força tangencial, ela entra dentro do FR igual a MA, aquele que você aprende nas leis de Newton junto com o move. Agora, a força radial, ela entra na dinâmica do MCU, quando você calcula a força centrípeta. Então, quando eu falei o meu peso fazendo o papel de tangencial, o que a gente tinha era isso aqui. O peso para baixo, só que, como eu estou fazendo aquele pedacinho, aquela primeira parte do toboágua, quando ainda está retinho, que eu não comecei a fazer as curvas, eu tenho um plano inclinado sem atrito. Por que sem atrito? Porque eu tenho uma grande quantidade de água ali, então a gente despreza o atrito. Só que esse peso, se você olhar, ele não está na direção do movimento. Esse peso ele está na diagonal. Então o que eu preciso fazer é a decomposição da força-peso. Quando eu faço a decomposição da força-peso, eu encontro duas aqui. Eu encontro uma que está na direção do movimento, que é a que eu vou chamar de tangencial, ou PX. E eu encontro uma outra força aqui, que é uma força que a gente chama também de força peso Y, PY ou peso normal. Por que peso normal, teacher? Porque ele está aqui oposto à própria força normal. Legal. Como eu estou só descendo, não vou para cima nem para baixo, em relação a esse plano, eu vou dizer que a força normal e a força peso, elas se anulam. Quando eu faço a decomposição de uma força, essa força aqui some, porque eu fiz a decomposição. Então, o que vai aparecer para a gente é o PX como sendo a força resultante. Porque a força resultante é a soma de todas e eu, no caso, só tenho o PX. E a gente precisa lembrar que, por causa desse ângulo θ, a gente chega nessa decomposição para o plano inclinado. Se você tiver aquele ângulo θ como um ângulo de inclinação, sempre vai ser assim, ó. O PX é o peso vezes o seno. Aí é só você lembrar esse jeitinho aqui, ó. PX é o peso que está descendo. Pegou? E o PY é o peso que está encostado. Ah, muito louco, né? Se ele é o peso que está encostado, você vai usar o cosseno. Mas aqui o que vem ao caso para a gente é o PX. Então, o que você pode dizer para o PX? Na direção do plano inclinado ali, na tangencial, a força resultante é o próprio PX. Como a força resultante é massa vezes a aceleração, você vai ter m vezes g vezes o seno de θ. Agora, uma coisa muito da hora que aparece no toboágua. Como ali a gente desprezou o atrito, eu não vou ter uma força de resistência. A força de resistência, ela depende do peso, da aerodinâmica, da área de superfície da pessoa, de uma porção de coisas. Mas se a gente desprezar o atrito, olha que louco, tanto faz se vai um adulto ou uma criança. A velocidade que eles vão pegar, por causa da aceleração, é basicamente a mesma, porque ela só depende do quê? Da gravidade e do ângulo θ ali, do seno de θ. Então, massa, da hora isso, né? A gente corta as massas, então a gente acaba desprezando ali a diferença de massa de uma pessoa para outra. Óbvio, desprezando o atrito, na realidade isso vai acontecer, mas para o vestibular isso vai ser desprezado e é assim que a gente vai trabalhar. Então, PX, A vezes G, seno θ. Quanto maior o seno, quanto maior o θ, quer dizer maior o seno. Então maior vai ser a aceleração. Quanto mais inclinado, mais vral ele vai ter. Uma outra coisa que poderia aparecer também, que eu falei ali dentro, é a força normal fazendo o papel de força centrípeta. Então agora, como eu não sei desenhar, eu fiz uma vista por cima do toboágua. Então é a parte que ele está girando ali em espiral e eu estou descendo. Aí a gente vai fazer uma vista por cima. Nesse caso, o meu corpo, que pode ser uma caixinha, ele vai ter ali a força peso para baixo. Para baixo, tipo em relação à Terra. Mas quando eu, que sou essa caixinha que estou aqui encostado na parede do toboágua, esse contato ele gera uma força que é chamada de força normal. Então a minha força peso está para baixo e a força normal é esse contato aqui. A força normal você sempre desenha
da superfície para o corpo. Ela sempre atravessa o corpo. Então essa vai ser a força normal. Se eu desprezei o atrito e o peso ele está ali para baixo, o peso é tangencial. Ele entra no FR igual a MA. A força normal, olha que louco, Childre, ela está apontando para o centro. Então ela não entra na força tangencial, ela entra na força centrípeta. Então nesse caso eu faria força centrípeta igual a força normal. Então qual seria o valor da força normal? A força normal seria massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então quando o exercício pedir para você a força de contato, ele está querendo dizer sobre a força normal. Mas esse daí ele chega e fala assim, mas teacher, o exercício ele não me deu a velocidade. Aí que tá, ferinhas. Toda vez que a gente tem uma trajetória retilínea, a gente vai lá no Move para achar a velocidade. Sorvetão, vovô ainda tenta, Torricelli, essas equações. Mas quando eu tenho uma equação, uma trajetória qualquer, eu posso usar quem? Eu posso usar conservação de energia mecânica. Olha que louco, olha que louco, olha que louco. Então eu vou ter que fazer o seguinte, conservação de energia mecânica. Eu sempre pego o ponto mais baixo do exercício e falo que aqui a altura é 0. Então, quando eu pegar aqui o ponto de lançamento da pessoa, na hora que sorta o corpo ali, eu vou ter esse Hzão. Se ela partiu com velocidade nula, que não foi o meu caso aí, não sei se vocês viram, mas eu agarrei na barra e me joguei. Quando eu fiz isso, eu agarrei na barra e me joguei, eu parti desse ponto aqui em cima com uma energia mgh mais mv quadrado sobre 2, que é a energia cinética. Se você tem medo, você só senta ali e deixa a água te levar, então você parte do repouso, logo ali em cima você só tem mgh. Mas se você tiver um pouquinho de adrenalina aí, no caso eu não tenho, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Como ele era meio baixinho, eu achei que não ia pegar muita velocidade. Aí a primeira vez que eu fui, velho, eu cheguei lá embaixo, não tinha nem ligado a câmera ainda. Mas ele vai muito rápido, muito rápido. Então, como eu já iniciei com uma velocidade, mgh mais mv quadrado por 2. Vamos supor que o exercício fala assim, ó, qual que é a força normal aqui nessa segunda curva? Para isso, o exercício ele vai te dar essa altura. Então, ele vai colocar aqui, como é a segunda curva, eu vou chamar de H2. Tudo que você precisa fazer é chegar nesse H2 e colocar mgh2, que é a energia potencial gravitacional, mais o mv quadrado por 2. Como eu desprezei o atrito, eu vou conservar a energia mecânica. Então, esse valor é igual a esse valor. A massa ele não vai te dar, porque você vai cortar todas as massas. O Hzão ele vai te dar e o H2 também. E aí, com certeza, ele vai falar que partiu do repouso. A sua única incógnita nessa conservação é o v quadrado. Agora, uma dica, você nem precisa achar a velocidade. Só vai até v quadrado igual a tanto. Porque a hora que você vier na força centrípeta, você tem o v quadrado de novo. Aí você joga e não precisa tirar a raiz e depois elevar ao quadrado. Então você já joga direto aqui. Louco demais, né? Que da hora. Agora se ele fala assim, teacher, qual é a velocidade que ele cai lá na água? Velocidade na água. Aqui a velocidade na água seria a velocidade máxima. Velocidade máxima porque quanto mais cai, mais ganha velocidade. Óbvio. Tipo aqui uma queda, vamos dizer assim, uma queda livre sem resistência do ar. Então ele vai caindo, só vai ganhando velocidade, só vai ganhando velocidade. Aí eu vou ter mv quadrado sobre 2 e essa seria a velocidade máxima. Então qual é a velocidade que ele bate lá na água? É só eu fazer esse mgh mais mv quadrado por 2, ou isso aqui 0, né, se ele estiver no repouso. E aí você iguala com esse lance aqui. Louco, né? Mas isso eu garanto que você já sabia fazer. Mas isso aqui pode ser novidade. E ó, tem vários exercícios que já cobraram isso. Tem Unifesp, tem FUVEST, os que eu lembro de cabeça aqui são esses daí. Show de bola? Agora, uma outra coisa que o vestibular também já cobrou dentro de exercícios tipo esse do toboágua é sobre o teorema do impulso. Quando o cara bate na água, lá embaixo, acabou o toboágua, essa água vai frear a pessoa. Então ele caiu na piscina ou ele vai cair num túnel de água assim para ele frear. Aí o exercício pergunta para você qual é o valor da força de resistência que a água ofereceu. Qual é o valor da força de resistência da água? Para parar, a gente teria que usar aqui o teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? Impulso é a variação da quantidade de movimento. Esse impulso, ele vai ser aqui a força média de resistência da água, ele vai pedir a força média, vezes o ΔT, que é igual a massa vezes a velocidade final, menos a massa vezes a velocidade inicial.
Nesse caso, ferinhas, a velocidade final é zero, porque ele vai parar ali na água. Então a gente vê que essa força de resistência vai ficar com esse sinalzinho de menos, meio que óbvio, porque é uma força de resistência, ela é contrária. E aí, com certeza o exercício vai dar para você o quê? Esse tempo. Considere que ele bate na água e para após 0,2 segundos. Então tudo que você teria que fazer é a velocidade inicial. O que é a velocidade inicial? É a velocidade com que você chega no ponto mais baixo da trajetória. E a velocidade com que você chega no ponto mais baixo da trajetória é a velocidade máxima. E qual é a velocidade máxima? A gente calculou aqui, na conservação da energia mecânica. Então você viu que louco? Esse exercício do toboágua, ele pode abrir para vários exercícios. Como é um estudo um pouco mais detalhado, um pouco mais complexo, grandes chances disso aqui estar no quê? Está numa segunda fase. Porque ele poderia misturar energia mecânica para achar a velocidade com a centrípeta, ou senão ele poderia misturar energia mecânica para você descobrir aqui pelo teorema do impulso qual que é a força média. Olha que louco, então isso aqui é um esqueminha que pode cair no seu vestibular e com certeza você vai acertar, porque você viu que o toboágua é da hora e quando você passar, vai lá comemorar no seu toboágua e faz um vídeo e me marca, beleza? Valeu!